Imagine dois irmãos gêmeos idênticos ao nascer. Um se torna um atleta saudável, o outro acaba numa cadeira de rodas. Essa é a história da Terra e Vênus. Planetas praticamente idênticos em tamanho e composição, mas com destinos opostos. Enquanto a Terra fervilha de vida, Vênus virou um inferno de 464 G, quente o suficiente para derreter chumbo. E a diferença entre paraíso e inferno pode estar numa coisa que você nunca imaginou: a ausência de rachaduras no chão. Você já se perguntou por que a Terra treme? Por que temos terremotos, vulcões e montanhas? A resposta está debaixo dos seus pés. Nosso planeta é como um ovo rachado, dividido em pedaços gigantes chamados placas tectônicas, que se movem constantemente. Esse movimento criou continentes, oceanos e pode ter sido fundamental para a vida na Terra. Mas Vênus é como um ovo inteiro, sem rachaduras. E essa diferença simples explica por que um planeta virou jardim da vida e o outro um pesadelo tóxico. Hoje vamos desvendar um dos maiores mistérios da ciência. Por que Vênus, nosso irmão gêmeo, não tem placas tectônicas? Prepare-se para uma revelação que vai mudar como você vê nosso planeta. A diferença entre vida e morte cósmica pode estar nas rachaduras que pisamos todos os dias. Para entender Vênus, primeiro precisamos saber o que são placas tectônicas. Imagine descascar uma laranja. A casca não sai inteira, se divide em gomos. A Terra funciona igual. Nossa crosta não é uma peça sólida, mas 15 pedaços gigantes flutuando sobre rocha derretida. Essas são as placas tectônicas. Por que se movem? No interior da Terra, existe um núcleo mais quente que o Sol. Esse calor cria correntes no manto, como água fervendo numa panela. O líquido quente sobe, o frio desce, criando um movimento circular. Isso empurra as placas, fazendo-as colidir, separar ou deslizar. Quando colidem, nascem montanhas. Quando se separam, formam oceanos. Quando uma mergulha sob outra, vulcões explodem. Mas as placas fazem mais que criar paisagens. São um sistema de reciclagem planetário gigante. Quando uma placa oceânica mergulha sob uma continental, leva carbono dissolvido na água. Esse carbono vai para as profundezas e fica armazenado por milhões de anos. Sem isso, todo o carbono ficaria na atmosfera como CO2, criando efeito estufa descontrolado. As placas são nosso termostato planetário, regulando temperatura e mantendo a Terra habitável. Agora Vênus deveria ter placas tectônicas. É quase idêntico à Terra. Diâmetro apenas 5% menor. Massa 82% da terrestre. Gravidade quase igual. Composição similar. Núcleo de ferro. Manto rochoso. Crosta sólida. Com tantas semelhanças, era natural esperar placas tectônicas. Mas quando sondas mapearam Vênus, os cientistas ficaram chocados. Zero evidência de placas em movimento. A superfície mostrou vulcões gigantes, montanhas, vales, estruturas complexas, mas sem placas distintas. Vênus tem uma única placa cobrindo todo o planeta. Por quê? A resposta veio da mecânica de danos. Pense na crosta planetária como pele humana. Quando se machuca, cicatriza. Células se multiplicam, tecido se regenera, ferida fecha. Mas se continuar se machucando antes da cicatrização, a ferida vira permanente. A crosta funciona igual. Forças internas causam rachaduras que podem se curar através de aquecimento e recristalização. Mas se danos se acumulam mais rápido que a cura, rachaduras viram permanentes e se desenvolvem em bordas de placas. Na Terra, isso levou 1 bilhão de anos. A crosta acumulou danos suficientes para se fragmentar. Em Vênus, algo diferente aconteceu. Cientistas criaram modelos computacionais, simulando como crostas planetárias respondem ao estresse. Descobriram que Vênus tem capacidade de cura muito maior que a Terra. Enquanto na Terra danos se acumulam mais rápido que o reparo, em Vênus é o oposto. A razão? Temperatura. Vênus é centenas de graus mais quente,
fazendo grãos minerais se moverem e reorganizarem rapidamente. É como quebrar metal frio versus aquecido. O quente é maleável, se deforma em vez de quebrar. Resultado: enquanto a crosta terrestre se fragmentou, a venusiana permaneceu inteira, constantemente se reparando. Vênus tem fator de cura super-humano que impede cicatrizes permanentes. Mas temperatura não é tudo. Vênus não tem astenosfera, camada do manto onde rocha está parcialmente derretida, com consistência de mel quente. Funciona como lubrificante natural, permitindo que placas deslizem facilmente. Imagine empurrar caixa pesada em superfície áspera versus com óleo embaixo. A astenosfera é esse óleo para as placas terrestres. Vênus não tem essa camada lubrificante. Mesmo que placas se formassem, não conseguiriam se mover. Outro fator crucial: água. Na Terra, água lubrifica bordas das placas e altera propriedades da rocha. Reduz ponto de fusão dos minerais, torna a rocha maleável. É como argila seca versus úmida. A úmida é fácil de moldar. Vênus é completamente seco. Qualquer água evaporou há bilhões de anos pelo efeito estufa. Sem água para amaciar a crosta, ela permaneceu forte e resistente. Esses fatores, alta temperatura, ausência de astenosfera, falta de água, criam um ciclo vicioso. Sem placas tectônicas, não há subducção. Sem subducção, CO2 não é removido da atmosfera. Mais CO2 intensifica efeito estufa. Mais calor torna a crosta ainda mais resistente. O ciclo continua. Isso explica o inferno venusiano. Atmosfera, 96%. CO2. Pressão 90 vezes maior que a Terra. Temperatura de 470 °C. Mas aqui está o plot twist. Vênus nem sempre foi assim. Evidências sugerem que no passado teve placas tectônicas funcionais. Estudo de 2023 analisou a atmosfera venusiana atual e chegou à conclusão chocante. As concentrações de nitrogênio e CO2 só se explicam se Vênus teve atividade tectônica entre 4,5 e 3,5 bilhões de anos atrás. Nesse período, Terra e Vênus operavam no mesmo regime tectônico. Ambos mais jovens, frios, possivelmente com água. Condições ideais para placas tectônicas. Então algo mudou. Vênus esquentou, talvez por estar mais perto do Sol ou diferenças atmosféricas. Entrou em efeito estufa descontrolado. Água evaporou, crosta endureceu, placas pararam. Isso revela que tectônica não é permanente. Planetas podem entrar e sair de regimes tectônicos. E levanta a possibilidade fascinante. Se Vênus teve placas e oceanos por quase 1 bilhão de anos, pode ter tido vida primitiva. Qualquer vida foi extinta quando o planeta virou inferno. Mas a possibilidade de nosso vizinho ter sido habitável é lembrete poderoso da fragilidade planetária. A história ensina sobre o futuro da Terra. Não somos imunes aos processos que transformaram Vênus. Se mudanças climáticas continuarem descontroladas, podemos seguir caminho similar. Felizmente, estamos longe disso. Nossas placas funcionam perfeitamente, regulando temperatura e reciclando carbono. Mas Vênus lembra que habitabilidade é equilíbrio delicado. Isso revoluciona a busca por vida extraterrestre. Não basta planeta estar na zona habitável. Precisa ter condições para desenvolver e manter placas tectônicas. Sem elas, mesmo o planeta perfeitamente posicionado vira inabitável. Na busca por vida, devemos procurar planetas com sinais de atividade tectônica, não apenas tamanho e distância certos. Vênus nos ensina a valorizar a Terra. Não somos especiais só por ter vida, mas por ter sistemas complexos para sustentá-la. Placas tectônicas são sistema de suporte vital planetário, regulam temperatura, reciclam nutrientes, criam diversidade geográfica para a evolução. Sem placas, Terra seria oceano global uniforme. Vida, se existisse, seria formas simples. Sem terremotos ou vulcões, mas também sem renovação que mantém planeta geologicamente jovem. A história de Vênus é sobre destino. Dois gêmeos com potencial similar, mas pequenas diferenças levaram a caminhos opostos.
Terra teve sorte, condições exatas para placas tectônicas e vida complexa. Vênus não. Diferenças em temperatura, atmosfera e água criaram um ciclo que transformou o paraíso potencial em inferno. Vênus lembra que equilíbrio não é garantido. Planetas podem descarrilar, sistemas entrar em colapso, mundos se transformarem de paraísos em infernos. Lição sobre fragilidade da habitabilidade e importância de proteger o equilíbrio que torna a vida possível. Mas também é história de esperança científica. Cada descoberta sobre Vênus nos ajuda a entender evolução planetária e o que torna mundos habitáveis. Conhecimento que nos ajuda a proteger a Terra e procurar vida no universo. Placas tectônicas podem parecer tópico esotérico, mas são fundamentais para tudo que torna a Terra especial. Regulam clima, criam geografia, reciclam nutrientes, podem ter sido essenciais para a vida. Vênus, em sua ausência trágica de placas, mostra o que perdemos quando o sistema não funciona. Lembrete poderoso de que vivemos em planeta extraordinário, onde sistemas complexos trabalham juntos. Da próxima vez que sentir tremor, ver montanha ou pisar no chão, lembre-se de Vênus. As rachaduras sob nossos pés não são defeitos, são características que fazem da Terra lar para a vida. Lá em cima, brilhando como estrela mais brilhante, está nosso irmão gêmeo Vênus Mundo, que poderia ter sido como o nosso, mas tomou caminho diferente. Sua história é aviso e inspiração, lembrando-nos de valorizar nosso mundo extraordinário. O que aprendemos? A diferença entre mundo habitável e inferno planetário está em detalhes pequenos: temperatura da crosta, presença de água, camada lubrificante no manto. Esses fatores se combinam para criar ou impedir placas tectônicas, fundamentais para a habitabilidade. Vênus teve segunda chance, período com placas e oceanos. Mas mudanças ambientais levaram por caminhos sem volta, transformando o mundo habitável em lugar onde vida não sobrevive. A história nos ensina a valorizar características únicas da Terra. Não somos especiais só por ter vida, mas por ter sistemas para sustentá-la. Placas tectônicas trabalham silenciosamente para manter mundo habitável. Se chegou até aqui, espero que tenha nova apreciação pelas forças que moldam nosso mundo. Quando olhar para Vênus brilhando no céu, lembre-se de que vê mundo contando história importante, como pequenas diferenças levam a destinos opostos. Se este vídeo despertou curiosidade sobre mistérios do Sistema Solar, curta e se inscreva para mais conteúdo fascinante sobre ciência espacial. No próximo vídeo, exploraremos por que Marte perdeu a atmosfera e virou deserto gelado. Até lá, continue olhando para estrelas e se perguntando sobre segredos que guardam.